Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o teorema central do limite. Esse teorema já foi apresentado no início da área 2, antes da gente introduzir as noções de convergência que dão sentido ao enunciado do teorema. Então, eu vou primeiramente enunciar o teorema uma vez mais, e depois a gente pode fazer alguns comentários e passar a demonstração desse importante resultado. Vamos lá. Teorema central do limite. Nós vamos enunciar esse resultado na sua versão para variáveis aleatórias I e D. Então, vamos lá. Seja xn uma sequência I e D de variáveis aleatórias com variâncias finitas. Vou escrever a variância do x1 aqui, certo? Como são I e D, a variância do x1 coincide com a variância de todos os termos dessa sequência. Eu vou chamar essa criaturinha aqui de sigma ao quadrado, e uma das hipóteses do teorema é que essa variância é finita. E eu vou chamar a esperança comum dessas variáveis aleatórias de mu. Tá? Então isso não é uma hipótese, né? A variância sendo finita já implica que as variáveis são integráveis. Eu só não quero carregar o símbolo e de x o tempo inteiro, então eu vou chamar esse símbolo de, ou este número de mu. Certo? Então não são tantas hipóteses assim, é uma sequência ID com variâncias finitas, certo? E eu dei nome para as quantidades que eu vou querer que apareçam aqui na convergência que eu vou escrever, certo? Então nessas condições vale o seguinte: a estatística, essa daqui, converge em distribuição por uma variável aleatória que tem distribuição normal 0, 1. Obviamente, o x barra n nada mais é do que a média amostral, essa criatura aqui, né? Dos x. Isso. Então o enunciado é esse aí. Tá? Então é uma propriedade até certo ponto surpreendente, porque eu estou dizendo assim, qualquer que seja a distribuição marginal, né, dessas variáveis aleatórias aqui, né, desde que tenha variâncias finitas, a média amostral devidamente centralizada e escalonada tem distribuição aproximadamente normal. Então, e isso vale inclusive quando as xn's aí têm distribuições marginais discretas, né? Então, num primeiro olhar pode não parecer tão surpreendente assim, mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que sim, né? Tem alguma coisa na distribuição normal que faz com que médias amostrais de variáveis aleatórias independentes e com variâncias finitas, essas médias amostrais têm distribuição aproximadamente normal. Então, vamos ver algumas observações importantes aqui. Definindo Sn como a soma parcial, né, daquelas variáveis aleatórias,
Nas condições do teorema também podemos escrever o seguinte. Então, nas condições do teorema central do limite, podemos, vou botar aqui como primeiro remark, aqui que depois tem outros, podemos escrever também o seguinte. Por exemplo, que Sn menos a esperança de Sn dividido pela raiz da variância de Sn, isso converge em distribuição para uma normal 0, 1. Podemos também escrever que x barra n menos mu sobre sigma raiz de n, dividido por raiz de n, converge em distribuição para uma normal 0, 1. Podemos escrever que Sn menos n mu sobre sigma agora vezes raiz de n converge em distribuição para uma normal 0, 1, etc. Então são apenas maneiras diferentes de escrever aquela mesma estatística, né, que aparece no enunciado do teorema central do limite. E dependendo de cada caso, né, essas diferentes representações aí, né, uma pode ser mais útil que a outra, dependendo do caso. Tá? Então essa é uma primeira observação. A segunda observação é que nas condições do teorema central do limite, já vale que x barra n converge com probabilidade 1 para a esperança de x1, que eu chamei de mu. Então já vale, nas condições do teorema central do limite, a lei forte dos grandes números. O que é óbvio porque a variância sendo finita imediatamente implica que a esperança do módulo, né, daquelas variáveis aleatórias que formam a minha sequência ID, é também uma quantidade finita, ou seja, essas variáveis aleatórias são integráveis, uma sequência de variáveis aleatórias IID e integráveis satisfaz a lei forte dos grandes números. Então, podemos escrever o seguinte, né? Quando n vai para infinito, né? Na verdade o n é sempre um número fixo, né? Na prática. Então a gente pode pensar assim, com valores de n, né, com tamanhos de amostra, para usar um jargão estatístico, suficientemente grandes, né, a média amostral, vamos botar assim, colapsa em uma constante. Qual constante? O valor esperado comum das variáveis aleatórias que formam a sequência. Por outro lado, deixa eu botar assim então, todavia, né, se expandirmos x barra n, que tem as aspas, por um fator raiz de n, então, quando eu pego um n suficientemente grande, as variáveis aleatórias
raiz de n, x barra n, tem distribuição aproximadamente, óbvio, né, normal com média raiz de n mu, é só calcular o valor esperado disso, né? Então aqui é raiz de n vezes mu, e a variância disso aqui é n vezes a variância de x barra n. A gente sabe que é a variância do x1 dividido por n, então aqui fica só sigma ao quadrado. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é, né, os x barra n, as médias amostrais, a variância desses camaradas aqui se torna arbitrariamente pequena quando n é grande, quando n vai para infinito. Todavia, se eu aumento um pouco, né, por um fator raiz de n, essas variáveis aleatórias, aí, ao aumentar n, a variância deles fica estabilizada em sigma ao quadrado. Certo? E mais do que isso, né, essa variância está estabilizada e o formato da distribuição, por assim dizer, quando n é grande, independentemente de qual seja a distribuição marginal, né, dos termos dessa sequência, o formato dessa distribuição se aproxima do formato de uma distribuição normal. E essa é a parte interessante, né, essa é a parte surpreendente do teorema central do limite. Então, vamos enunciar aqui um corolário, levando em consideração isso que a gente acabou de falar, que é o seguinte: nas condições do teorema central do limite, primeiro, x barra n, tá, vamos já introduzir um jargão aqui, vamos dizer que ele é assintoticamente normal com média mu e variância sigma ao quadrado sobre n. A gente já sabia que o valor esperado da média amostral coincide com o valor esperado da população e que a variância da média amostral é dada pela variância populacional, mas dividido por um fator n. Então isso daqui, na verdade, é só, pode ser tomado como uma definição também, né? É outra maneira de intuir o enunciado do TCL. Para amostras grandes, a média amostral é uma variável aleatória que tem distribuição aproximadamente normal. E outro fato importante, não é um corolário tão imediato, a gente precisa utilizar os resultados sobre convergências, né, e relações entre convergências que vimos anteriormente, mas ainda assim cabe como um corolário, tá? Que é o seguinte: se eu substituir no denominador o desvio padrão populacional por esse camarada aqui, que eu já vou dizer quem é, ainda assim eu tenho convergência em distribuição por uma normal 0,1, certo? Obviamente, eu tenho que dizer quem é esse cara, ele é definido pelo quadrado ali, ou é dada a definição em termos do seu quadrado, aqui ele aparece, né, não elevado ao quadrado, é esse camarada aqui, tá? Em linguagem estatística, ele é um estimador possível para a variância populacional, certo? Aplicando a lei dos grandes números, né, na sequência de variáveis aleatórias. Bom, não é tão imediato assim, mas uma aplicação da lei dos grandes números nos diz que esse estimador é consistente para sigma, certo? Então, isso que está aqui, quando n vai para o infinito, converge, pelo menos em probabilidade, né, para sigma, que é a variância
Desculpa, isso aqui converte para sigma ao quadrado, obviamente, né, que é a variância populacional. Então, né, basta que eu multiplicar e dividir por sigma, né, daí eu passo um dos sigmas para cá, então já estou meio que dando a intuição, um sketch da demonstração, né, divide e multiplica por sigma, troca o sigma chapéu pelo sigma populacional, passa o sigma populacional para o denominador desse negócio aqui, certo? Daí você fica com a estatística que o teorema central do limite nos diz que converge em distribuição para uma normal 0,1. E daí o que sobra ali, o fator que sobra é sigma sobre sigma chapéu n, né, que converge quase certamente, ou pelo menos em probabilidade, para 1, para uma constante. Aí, aplicando aqueles resultados que a gente já viu anteriormente, né, o produto dessas duas variáveis aleatórias, né, ou desses dois termos de sequências de variáveis aleatórias, para ser bem preciso, converge para distribuição que estava, né, previamente dada, né, só o que muda seria a variância. Essa variância estaria dada pela constante que aparece aqui, no caso é 1, então de fato não muda nada. Tá? Então, é isso, tá? Isso que eu discuti, então, já é meio que a demonstração, né, pelo menos um sketch da demonstração do item 2. Quem quiser pode pegar e dar os detalhes. Então, acho que a gente pode passar para a demonstração aqui do teorema central do limite. E depois a gente discute mais umas coisinhas. Lá. Demonstração do teorema central do limite. Tá? Sem perda de generalidade, vamos nos restringir ao caso em que o valor esperado das variáveis aleatórias que formam a sequência, esse valor esperado é 0. Então vamos considerar o caso em que mu é 0. Tá? Com uma ligeira adaptação dessa demonstração que nós vamos fazer, você obtém o caso geral, que é mu qualquer. Tá? Então, pelo teorema de Levi, que nós vimos também alguns vídeos atrás, é suficiente mostrar o seguinte: que a função característica dessa variável aleatória aqui, raiz de n, x barra n sobre sigma, o mu aqui é 0, então desapareceu, então isso que está aqui é aquilo que eu digo no teorema central do limite, que converge em distribuição para uma normal 0,1. Então eu preciso mostrar que pontualmente a função característica dessa variável aleatória aqui converge para a função característica de uma variável aleatória normal 0,1. Então a demonstração consiste em fazer né, o cômputo dessas funções características, a depender de n, e mostrar que no limite isso converge para a função característica de uma variável aleatória normal 0,1, que eu já vou dizer para vocês quem é. Opa, vou mudar aqui. Vem a ser bem simplesinha essa função aqui. Deixa eu ajeitar. E na menos t ao quadrado sobre 2. T real. Tá? Então,
né, precisamos mostrar que para todo t, né, para todo t real, vale essa convergência. Então, a demonstração é essa, a gente se restringe ao caso em que a média populacional é zero, porque já a partir daí é fácil obter o caso geral, e ao invés de olhar para as funções de distribuição acumulada, né, que seria ir na letra fria da definição de convergência em distribuição, né, ao invés de fazer isso, a gente se socorre de um resultado. Como eu disse, esse resultado não está provado, então isso aqui nós vamos ter que acreditar, mas, né, utilizando esse fato, a gente obtém um atalho, por assim dizer, para verificar que as funções de distribuição acumulada dessa sequência de variáveis aleatórias convergem para a função de distribuição acumulada da normal padrão. Tá? A primeira coisa que a gente vai precisar é lembrar duas propriedades de funções características. Então vamos escrever aqui, lembrando. Espero que a numeração esteja coerente com aquilo que eu escrevi alguns vídeos atrás. Se não tiver, a gente utiliza localmente aqui essa numeração, que é o seguinte: se x e y são independentes, então a função característica da soma é igual ao produto das respectivas funções características. E a outra propriedade que a gente vai precisar é a FC8. Espero realmente que eu não tenha mudado a numeração, não me lembro. Se y é uma variável aleatória da forma ax mais b, onde está implícito aqui, azinho e bzinho são constantes reais, então vale que a função característica de y é dado por e na i tb vezes a função característica de x, só que no ponto at. Isso também vale para qualquer t real, para todo t real. Tá? Então, nós vamos usar essas duas propriedades para simplificar a função característica, né, daquela estatística raiz de n sobre sigma vezes média amostral. Então, escrevendo por simplicidade φ, né, no lugar de φ de x1, então assim eu economizo tinta, pelo menos tinta virtual, e notando que raiz de n x barra n sobre sigma é a mesma coisa que Sn sobre sigma raiz de n, temos o seguinte: a função característica que eu quero calcular é essa daqui, então aqui tem um sigma e aqui tem um raiz de n, avaliada num ponto t, é igual a função característica de Sn no ponto t sobre sigma raiz de n. Isso aqui eu estou utilizando a propriedade FC8, né, em que o azinho, o b é zero no caso, né, e o azinho que eu estou usando é 1 sobre sigma raiz de n. Então eu fico com isso aqui. Tá? E agora eu tenho a função característica avaliada num determinado ponto de uma soma de variáveis aleatórias. Então eu posso trocar isso pelo produto das funções características dessas variáveis aleatórias, né, avaliadas no mesmo ponto. Então vamos com calma aqui, né?
Isso vai ser o produto de k indo de 1 até n das funções características dos xk's, avaliadas naquele mesmo ponto, obviamente, que é o ponto t sobre sigma raiz de n. Mas essas variáveis aleatórias ainda por cima têm a mesma distribuição. Então isso aqui é φ de x1, que eu chamei de φ para todo k, certo? Então isso é φ avaliado nesse ponto, vezes φ avaliado nesse ponto, vezes φ avaliado nesse ponto, né? Essa multiplicação ocorre n vezes. Então isso aqui nada mais é que, eu vou escrever assim, a enésima potência da função característica marginal, por assim dizer, das variáveis aleatórias que formam aquela sequência, né? A enésima potência dessa função característica avaliada no ponto t sobre sigma raiz de n, que é o que temos aqui. Né? Como a variância do x1 é finita, sabemos também por uma das propriedades vistas anteriormente que φ possui pelo menos duas derivadas contínuas. Ou as duas primeiras derivadas são contínuas. Tá. Vou escrever aqui então. Isso seria FC9, espero que esteja mantido, que diz que se a esperança do módulo de x na K é finita, então φx é K vezes diferenciável certo? Está implícito aqui que o K é inteiro, né? Então é K vezes diferenciável com késima derivada contínua, né? Que a gente tinha utilizado essa notação. É óbvio que se essa é contínua e ele é K vezes diferenciável, todas as precedentes, né, até a késima ordem também são contínuas, né? E vale também o seguinte, né? Vale que a jésima derivada da função característica dessa variável aleatória, num ponto t qualquer, coincide com a esperança de ix na j multiplicado por i na tx. Isso vale para t real e j de 0 até k. Bom, j na zero, daí dá a própria definição da função característica, né? J na zero é a própria função, daí esse termo aqui desaparece e fica só a definição da função característica. Então talvez vocês queiram deixar j indo de 1 até k, para não confundir, né? Aplicando o teorema de Taylor, ou fórmula de Taylor, como quiserem. Vou escrever fórmula, então, aplicando a fórmula de Taylor, tá, com o resto de Lagrange. Então, quem não sabe vai ter que revisar dos livros de cálculo. Tá? Eu tenho a seguinte representação. Vale que a minha φ
num ponto t qualquer, ela se exprime como φ de 0, que eu já sei que é 1, mas tudo bem, mais φ' de 0, multiplicado por t, mais a φ duas linhas. Tá? Aqui, né, estou abusando um pouco da notação, porque a gente estava escrevendo, né, com o índice da derivada entre parênteses, mas as duas primeiras derivadas eu vou escrever como linha e duas linhas, para ficar uma notação mais tradicional. Então, essa parte aqui da fórmula de Taylor, né, dizer que o resto é de Lagrange, é dizer que eu peguei um camarada entre 0 e t, que é esse θt. Então, o teorema de Lagrange, o teorema de Taylor com o resto de Lagrange diz que esse θt existe, basicamente. Né? Então, vou escrever aqui, né? Onde θt é um ponto entre o, vamos botar assim, um ponto no intervalo que vai de 0 até t. Talvez tenha que fechar aqui. Vamos deixar assim. E é um ponto nesse intervalo quando t é maior que 0, né? Ou no intervalo que vai de t até 0, se t é um número negativo. Então, o teorema de Taylor com o resto de Lagrange diz que esse θt existe, basicamente. E daí não tem resto, né? Desculpa, não tem aquele resto que você escreve tomando limite, né? Por assim dizer, é uma representação exata. Né? Então, o que eu quis dizer é que você poderia plugar φ duas linhas de 0 aqui e somar mais um resto, né? Aqui não, aqui você está, né, dando uma aproximação de segunda ordem, sem termos adicionais, por assim dizer. Tá? Em particular, né, obviamente, esse θt em módulo, obviamente, está por baixo, vou botar menor ou igual aqui, tanto faz, está por baixo de t. Portanto, nós temos o seguinte, a minha φ de t, eu posso escrever como φ de 0, mais φ' de 0 vezes t, mais φ duas linhas de 0 t ao quadrado sobre 2. Então, somei esse termo, eu tenho que subtrair, né? E daquela representação ali. Então, o que vai aparecer aqui é φ duas linhas de θt menos φ duas linhas de 0, tudo isso multiplicado por t ao quadrado sobre 2. E esse termo aqui vai para 0 quando t converge para 0. Então, com limite ao t ir para 0 daquela expressão ali, vamos botar assim, φ duas linhas de θt menos φ duas linhas de 0, o limite desse negócio é 0. Agora, sabemos φ de 0 é sempre 1. Sabemos que φ' de 0 é I vezes a esperança de x1, que é 0, e φ duas linhas no 0
vale I ao quadrado, esperança de x1 ao quadrado, que é menos sigma ao quadrado. O menos vem daqui e isso aqui, né, é a esperança de uma variável aleatória ao quadrado, quando ela tem média zero, é a sua variância. Então é esse termo aqui. Estamos utilizando a propriedade FC9. Então, temos isso aí. Daqui segue o seguinte. Φ de t se escreve como 1 menos sigma ao quadrado t ao quadrado sobre 2 mais t ao quadrado sobre 2 vezes, eu vou chamar de r de t, aquela diferença entre a segunda derivada avaliada no ponto θt menos a segunda derivada avaliada no ponto t. Minto, né? No ponto zero. Então, falei certo? Isso. Bom, é só pegar a expressão que nós tínhamos dado anteriormente, está implícito ali quem é o r de t, né? E isso vale com o limite ao t ir para zero de r de t sendo zero. Sendo assim, se eu fixo um t, nós temos que φ na n no ponto t sobre sigma raiz de n é só pegar a expressão dada anteriormente e fazer as devidas substituições, né? Vai dar alguma coisa, né, que é aquilo que eu tenho escrito. No lugar de t eu vou botar isso aqui e tudo aquilo eu vou levar na n. Então aqui fica t ao quadrado sobre 2n. Aqui fica t ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado n, que multiplica aquele resto avaliado no ponto t sigma raiz de n. Tudo isso elevado a n. Vou botar um ponto aqui. Isso com um t fixado, né? Então, logo, o limite desse negócio, quando n vai para infinito agora, da minha φ n de t sobre sigma raiz de n. Né? Isso aqui tem duas partes, esse termo aqui está indo para zero, então é o limite, quando n vai para infinito, de 1 menos t ao quadrado sobre 2 na n elevado a n. Né? E esse limite é precisamente, uma das maneiras de definir E é essa, é precisamente isso aqui. Né? Então, em linhas gerais a demonstração é essa, né? Então, de passagens que a gente poderia desconfiar seria porque que esse termo aqui desaparece na definição. Tá? Então, vou botar aqui como uma observação para vocês. Para justificar o último limite ali na demonstração.
é só verificar o seguinte. O limite, quando n vai para infinito, de 1 menos 1 sobre sigma ao quadrado multiplicado pelo resto avaliado nesse ponto, esse limite é 1, e da definição, né? Então, e usar a definição de que não é bem uma definição, mas eu vou deixar escrito assim, tá? E que se Cn converge para C, que são números complexos, então E na C é dado por esse limite aqui. Ah, esqueci de escrever o limite, né? Vou fazer assim, para não... Vai ficar estranho, mas acho que dá para entender. Então, fica aí um exercício para quem for mais curioso para justificar bem detalhadamente essa última passagem, tá? Mas, moralmente, a gente está usando aquela definição da exponencial como sendo o limite, quando n vai para infinito, de 1 mais 1 sobre n, tudo isso na n. Tá? Então, fazendo alguns truquezinhos aí, a gente consegue usar essa definição da exponencial para concluir que necessariamente aquela função característica, né, que a gente estava computando, converge precisamente para esse valor aqui. Isso vale para qualquer t. Então, para quem perdeu um pouco do fio da argumentação, né, essa daqui é justamente a função característica da estatística que aparece no teorema central do limite avaliada no ponto t. Né? Então, isso é a φ do raiz de n, x barra n sobre sigma avaliada no ponto t. A gente fez umas continhas, né, viu que ela coincide com essa função característica aqui, na enésima potência, né, e daí tem esse truquezinho aí para fazer as devidas substituições e encontrar precisamente esse limite aqui. Então, quem quiser gastar algumas linhas adicionais de conta e faz essa passagem para se convencer bem. Então, para complementar as coisas que a gente está vendo aqui, vamos discutir o teorema central do limite. No caso multivariado. Então, nós precisamos antes de algumas definições e resultados, antes de enunciar propriamente esse teorema, né, que é uma versão mais geral do teorema central do limite que acabamos de ver. Então, primeira coisa, nós dizemos que um certo vetor aleatório eu vou denotar ele por x, vou indicar que é um vetor botando um tio embaixo aqui. Esse é um camarada x1, ppp, xd. Tá? Eu escrevi assim, mas né, tipicamente a gente pensa isso como um vetor linha. Né? Desculpa, como um vetor coluna. Né? Tá? Então pense que isso aqui é um vetor coluna e eu só estou escrevendo assim por comodidade. Então nós dizemos que um vetor desse tipo possui distribuição normal multivariada
certo? Com média, ou vetor de médias, que eu vou denotar por um mu com um tio embaixo. Mu d. E matriz de covariância sigma, que é uma matriz sigma ij com ij indo de 1 até d, se, continuo no próximo slide. Então, retomando o que eu estava dizendo, né? Dizemos que aquele vetor x tio tem distribuição normal multivariada, essa é uma primeira definição. Se o vetor ele é absolutamente contínuo, com função densidade de probabilidade conjunta dada por essa expressão aqui. Então, é multivariado, né, dimensão d, então é a função densidade de probabilidade desse vetor aleatório avaliada no ponto de RD, que eu estou denotando por x tio. Tá? E a fórmula é essa aqui. Não parece ser a coisa mais útil do mundo, mas vamos lá. 2 sigma, 2π sigma, na menos 1 meio. Tá? Então, se a matriz sigma não for invertível, essa coisa está mal definida, tá? Mas eu estou indo por partes aqui, né? Eu acho que convém exprimir a função densidade de probabilidade nos casos em que faz sentido. Então, está implícito aqui que eu estou considerando que essa matriz é invertível. Para garantir que esse determinante é não nulo. E aqui aparece a exponencial de uma forma quadrática. Então aqui é x tio menos mu tio. Transposto. Aqui aparece a inversa da matriz, sigma. E aqui, bom, já disse que é uma forma quadrática, então está claro que o que tem que aparecer aqui é esse termo, esse desvio aqui. Isso está definido para qualquer x de RD. Então, bom, estamos dando uma definição, né? Usualmente eu digo definições C e só C, aqui de fato é uma C, né? Ou seja, se eu tiver uma densidade de probabilidade como essa, aí eu posso dizer que o x tio ele possui distribuição normal multivariada. O problema é justamente que isso exclui a possibilidade da matriz sigma não ser invertível. Então nós vamos precisar do seguinte, tá, para cobrir outros casos aqui. Tá? Essa seria a definição versão 2.0. Tá? Dizemos que aquele x tio como acima possui ou segue uma distribuição normal multivariada com média ou vetor de médias dado por aquele mu
e matriz de covariâncias. Dado por aquele sigma, se sua função característica é dada por a seguinte expressão. Então aqui aparece 1i vezes a norma euclidiana ao quadrado do vetor de médias menos uma certa forma quadrática que eu vou escrever aqui. Tudo isso está dentro do expoente. Então aqui vem o vetor T, transposto dele. Aqui aparece a matriz sigma. E aqui aparece o vetor T til. E isso tem que valer para todo T til em RD. Então isso está definido mesmo quando a matriz não é invertível. Tá? Então a única observação aqui, né, referente a essa definição é a seguinte. Então se x é um vetor aleatório de dimensão d, né? Definimos sua função característica como sendo a função φ x de t til. Isso é simplesmente a esperança de E na I que multiplica t til transposto x. Isso está definido para t til em RD. Então a definição é parecida com a definição dada anteriormente para o caso univariado, só que agora, ao invés de ter uma multiplicação escalar naquela exponencial, a gente tem um produto escalar, né? Lembrando, agora há pouco eu disse, né, o nosso x til a gente enxerga como um vetor coluna, né, os elementos de RD a gente enxerga como vetores coluna, então isso aqui é um vetor linha vezes um vetor coluna, ambos de dimensão D. Poderia escrever isso como um somatório dos TJs, XJs, né? Então essa é a definição de uma função característica multivariada. E as coisas que eu comentei anteriormente, que existe uma relação 1 a 1 entre funções de distribuição multivariadas, univariadas e funções características univariadas, isso também é verdade aqui. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas a intuição se preserva. Então, especificar uma função característica multivariada é o mesmo que especificar uma função de distribuição multivariada. Tá? Então é isso. A partir daí está caracterizado, então, né, aqui, quem é a distribuição normal multivariada. É a distribuição que tem essa função característica aqui. Então, antes de enunciar o TCL multivariado, a gente precisa de uns fatos aqui, que são os seguintes. Eu vou
colocá-los em uma proposição. Então, a gente pega... Deixa eu ver se eu quero dar nome para ele, quero. Então é o nosso bom e velho xtil, um vetor aleatório de dimensão d. Com esperança da norma euclidiana desse cara finita, para eu poder falar de variâncias e covariâncias, etc. Essa condição é suficiente. Vamos definir aqui, para facilitar o enunciado, o vetor de médias. Vou chamar de mutil. Então isso aqui é a esperança desse camarada. Vou botar assim, sejam esse aqui e sigma entrada IJ definido como a covariância entre o xi e o xj. Olha, eu vou tomar esse cuidado e vou chamar, vou evitar utilizar o símbolo i para indexar entradas e somas, né? Então vamos chamar de kj, covariância entre o xk e o xj. Afinal, o símbolo i está sendo utilizado para unidade imaginária, né? Então, está aqui. Né? A única hipótese, então, é que as covariâncias estão bem definidas, basicamente. Aqui eu estou dando nome para as coisas. Então, vale o seguinte. Primeiro, a matriz sigma, cujas entradas são sigma kj, essa matriz nada mais é do que a esperança de x transposto menos mu transposto 2. Se eu pegar uma matriz A, isso é uma matriz R por D, então, dada qualquer matriz desse tipo, vale que o vetor aleatório que eu vou chamar de Z-til, isso é A multiplicado por X-til. Esse vetor aleatório satisfaz que seu valor esperado é A mutil, ou seja, o valor esperado da mesma maneira que constantes saem para fora, no caso univariado, matrizes constantes, né, saem multiplicativamente para fora, né, num contexto multivariado. E vou escrever assim, embora eu esteja me referindo a uma matriz. Isso aqui é, vou deixar implícito aqui, mas isso é a matriz de variâncias e covariâncias do vetor Z. Isso se exprime como A que multiplica sigma que multiplica A transposto. Então acontece algo também parecido com aquilo que nós observamos no caso univariado, quando você multiplica uma variável aleatória por uma constante, a variância dessa nova variável aleatória
coincide com o quadrado daquela constante vezes a variância da variável aleatória original. O quadrado aqui está representado nessa forma quadrática aqui, generalizada. Então, o enunciado é esse. Tem algumas observações, então, né? Primeiro, justamente, então, vou escrever aqui, né, variância de Z é uma matriz cuja coordenada kj, por definição, é a covariância entre o zk e o zj. 2. Vamos escrever assim, né? Em resumo, a proposição acima diz o seguinte, que a variância de x se escreve dessa maneira, que a esperança de AX é igual a vezes a esperança de x, e que a variância de AX é igual a vezes a variância de x A transposto. Isso é uma maneira bem reduzida. Tá? E né, é importante, né, notar que o operador de esperança aqui é usado linearmente. Né? Quer dizer, a esperança de um vetor é um novo vetor cuja jésima componente nada mais é do que a esperança, essa sim aquela que a gente conhece, né, para variáveis aleatórias, da jésima componente daquele vetor aleatório. Né? Mas acho que a mensagem para ter em mente é isso que está escrito no item 2, na observação 2. Em particular, né, essa linha aqui pode ser tomada como uma definição de variância de vetores aleatórios. Certo? É uma matriz de covariâncias e ela né, se exprime por essa diferença aqui. E, bom, a gente tem linearidade né, de maneira análoga ao caso, né, linearidade da esperança, de maneira análoga ao caso univariado, constantes passam para fora, por assim dizer, e da mesma maneira que no caso univariado, constantes saem para fora ao quadrado, no caso multivariado, constantes saem para fora, mas agora em uma forma quadrática, né, como essa aqui. Né. Tudo matrizes aqui, isso é uma matriz, isso é uma matriz, isso é uma matriz. Então, a mensagem era essa daqui. Vamos ver agora então como é que podemos enunciar um teorema central do limite multivariado. Vamos lá. Teorema central do limite multivariado. Multivariado ou para vetores aleatórios, etc. Vamos lá. Seja x tiln
n indo de 1 até infinito, uma sequência de vetores aleatórios agora. Uma sequência I e D de vetores aleatórios. Vetores aleatórios. Que satisfazem a seguinte condição: a esperança da norma euclidiana do x1 ao quadrado. Essa esperança aqui é finita. Sejam o vetor de médias e sigma a matriz de covariâncias. Isso também é uma definição. Então, a matriz de covariâncias do vetor x. Então, vale o seguinte: raiz de n, x barra n menos mu, converge em distribuição por uma normal multivariada, um vetor de médias 0 e matriz de covariâncias sigma, onde obviamente o x barra n til é a média amostral, mas agora a média dos vetores, né? Então isso aqui é de j indo de 1 até n dos x barra j, dos xj's, desculpa. Então o resultado é esse, né? Tem poucas hipóteses, né? Moralmente a gente está pedindo que as variâncias de todas as variáveis aleatórias que aparecem aqui, né, são finitas. Dizer que a sequência de vetores é I e D, né? Essa independência é ao percorrer n, obviamente as componentes, né, de cada vetor não precisam ser mutuamente independentes. Então você pode ter alguma, né, dentro do vetor, né, uma distribuição multivariada com dependência, mas ao percorrer n, esses vetores são mutuamente independentes, são coletivamente independentes. E, né, bom, isso está escrito, né, tá implícito no primeiro i aqui, né, dizer que eles são independentes. Dizer que eles são identicamente distribuídos também refere-se ao percorrer n. Dentro do vetor você pode ter, por exemplo, a primeira componente binomial, a segunda componente Poisson, não importa, dentro do vetor, né, você tem total liberdade ali para ter dependência e, né, quaisquer distribuições, né, que você queira. O que eu estou dizendo é que se a primeira componente do vetor x1 é uma binomial com um determinado parâmetro, então a primeira componente do vetor x2, do vetor x3, do vetor x4 também é binomial com o mesmo parâmetro. E além disso são independentes. Então, esse camarada aqui aparece de maneira sutil no enunciado, mas é preciso se dar conta de que quando estamos lidando com vetores, isso tem que ser interpretado da maneira correta. Tá? Bom, de fato, então, as suposições do teorema são essas, de que é uma sequência de vetores aleatórios I e D que satisfazem essa restrição aqui. Basicamente, estou pedindo que todas as variáveis aleatórias para as quais eu estou olhando tenham variâncias finitas. Aí eu defino aqui, só para facilitar o enunciado, e de novo, pode não parecer surpreendente, mas é uma coisa bem interessante. Médias amostrais de vetores aleatórios, qualquer que seja a distribuição, né, das suas componentes, né, se aproximam
em distribuição de uma normal multivariada. Eu sei que eu não defini formalmente o que é convergir em distribuição, né, no caso multivariado, mas a ideia é exatamente a mesma do caso univariado. E eu posso pegar o teorema de Levi e dizer, não, convergir em distribuição significa que as funções características convergem, né, para a respectiva função característica. Tá? Então a diferença é que no teorema central do limite univariado a gente dividia por sigma. Moralmente aqui eu precisaria multiplicar, né, precisaria multiplicar pela raiz disso aqui inversa, né? Tá? E bom, o enunciado não me permite fazer isso, porque essa matriz não necessariamente tem posto cheio. Então eu não sei se eu posso invertê-la ou não. Então o enunciado para o caso multivariado tem que ser feito dessa maneira, mantendo a matriz sigma, né, na variância da distribuição limite. Mas dá para contornar isso. Vamos ver como. Então, se no TCL acima a matriz de covariâncias for posto cheio, então naquelas mesmas condições vale que a seguinte estatística multivariada aqui faltou um tio, né, agora devidamente padronizada, converge em distribuição para uma distribuição normal multivariada com vetor de médias 0 e matriz de covariâncias dada pela matriz identidade. Eu só preciso dizer o que é isso, né? Então, sigma na menos 1 meio é a inversa da matriz sigma na 1 meio, e onde sigma na 1 meio, aí precisa lembrar alguns fatos de álgebra linear. Essa aqui é a única matriz, digamos, A satisfazendo, bom, a única matriz positiva semidefinida, né? A única matriz positiva, nesse caso vai ser positiva definida, porque a sigma é posto cheio, então positiva definida, satisfazendo, então é a única matriz positiva definida, digamos, A satisfazendo a condição de que o seu quadrado é sigma. Tá? Isso é um fato lá da álgebra linear, matrizes positivas semidefinidas possuem raízes quadradas, né? E essas raízes quadradas tem apenas uma que é também positiva semidefinida. Então eu pego a única raiz quadrada positiva semidefinida da matriz sigma, nesse caso ainda por cima vai ser positiva definida, né, já que a sigma é posto cheio, e inverto. Né, posso inverter justamente por ela ser positiva definida. Essa matriz aqui, ao multiplicar, normaliza a estatística de tal forma que a variância disso que está aqui seja a matriz identidade. Então, a mensagem do vídeo de hoje era essa, né? Nós temos o teorema central do limite, né? Já vínhamos aplicando ele já há algum tempo, né? Desde o início da área 2 ele já estava enunciado, em alguns exercícios, né, já foi necessário, né, aplicar esse teorema para resolver algumas passagens, mas agora está provado no caso univariado, né?
e a gente ainda por cima, com um pouquinho de esforço adicional, obtém um TCL multivariado, aí, que é um resultado bem poderoso, né? Tem muita utilidade na hora de se fazer inferência estatística. Por exemplo, eu posso utilizar esse fato que acabamos de anunciar para, né, propor um teste de hipóteses aí. Claro que a matriz sigma ali, né, faz o papel da variância desconhecida, então, né, num contexto multivariado, tipicamente você vai substituir aquela matriz que aparece aqui por um estimador, né, que seja consistente para essa matriz. E aí você tem algo que é análogo a uma estatística T multivariada, né? Não estou dizendo que tem distribuição T, porque isso requeriria que os xn's do enunciado já tivessem distribuição normal multivariada, não é isso que eu estou pedindo. Estou pensando aqui em testes assintóticos, né? Eu plugo um estimador consistente para essa matriz, essa estatística de teste tem distribuição aproximadamente normal, com meu vetor de médias zero, e matriz de covariância da identidade, e é claro que eu posso usar isso para fazer um teste de hipótese multivariado. Então, espero que com isso consiga ilustrar a utilidade desses resultados aí que a gente vem discutindo. Então, por hoje era isso. Em seguida, aí, vamos ter mais um vídeo para encerrar o curso. Com o quiz 10, a gente termina tudo que tínhamos para ver aqui de conteúdos. Então, até uma próxima. Era isso.